Fala galera, muito boa tarde agora aqui, tá? Hoje nós vamos fazer nossa análise de mini índice, mini dólar, Ibov e também do Bitcoin, tá? Hoje vamos fazer um bônus aí de Bitcoin. Hoje o intuito desse vídeo aqui hoje é para estar mostrando para vocês o meu ponto de análise tanto no micro, tá? Como a gente vai fazer no mercado futuro, quanto no mercado macro, visando Ibov, visando Bitcoin e o que esses ativos podem estar apresentando para a semana, os quatro, tá bom? O índice a gente vai fazer aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? A ideia é o quê? A gente pegar ele. Eu passar para vocês aqui a análise para amanhã já, tá bom? A minha visão para amanhã, comentando todas as regiões ali, deixando uma coisa bem clara, bem objetiva. E também a gente vai visar o Ibov e trazer o índice também para uma visão mais macro, tá legal? Então, vem comigo e vamos fazer essas análises aí. Lembrando que não é recomendação de compra nem venda de ativo, tá? Todo o conteúdo aqui que eu vou passar para vocês é mais para a nossa análise educacional, certo? Então, vamos embora. O índice, vamos lá no índice, galera. Olha só, o índice eu achei essas regiões, tá? Deixei as regiões marcadas. Aqui a gente tem, eu gosto bastante de começar pelos 120 minutos, tá? Olha só. 120 minutos a gente tem uma tendência claríssima de um movimento altista, né? Olha, passou desde, aqui ele fez o último fundo dia 9/4 de abril, e deste último fundo em diante, a gente teve uma alta aí de 15 mil pontos aproximadamente, tá? O índice tá interessante, por quê? Porque ele tá consolidando nessa região. Se a gente pegar um tempo, o dos 120 minutos, tá? Que é um tempo gráfico um pouco maior, deixa eu mudar até para esse layout de replay, e eu vou tirar os estudos do replay, tá? Nossa, para fazer bobagem, isso aqui. Então, olha só. O que que a gente tem nessa movimentação? A gente teve este movimento, ó, vamos acompanhando comigo aqui, tá? Paramos aí, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem fundo, a gente tem esse topo aqui em cima, a gente tem topo, fundo aqui embaixo, topo aqui em cima, mais um fundo aqui, e o último topo que ele fez aqui nessa região. Deu uma travadinha aqui, pessoal. Só retomando, tá? Então vamos lá. A gente estava com essa estrutura, certo? Marquei aqui com vocês os fundos e topos. E agora vamos ver o que o cenário está apresentando para nós, porque olha que interessante. Cada movimentação aqui, ó, cada pivô de alta que ele veio fazendo, pode ver que ele começou a segurar neste movimento aqui de trás. Aliás, ele não segurou no de trás, tá? Nesse primeiro, e segurou aqui nessa continuidade, ó. Então, ele deveria ter segurado nesse cara aqui, ó. Tá? Ó, vou tirar todas as flechinhas. Então, aqui, ó, a gente teve um pivô de alta nesse topo, e esse rompimento aqui confirmou isso. Porém, depois ele rejeitou esse movimento, e aqui ele já armou um pivô de baixa, tá? Só que olha a briga que tá acontecendo aqui no índice, tá? Nesses 120 minutos. Ele não segurou o movimento, depois ele fez o movimento aqui, ó, de correção, tá? E parou nesse exatamente fundo um aqui nosso, tá? Fundo do topo um, fundo, ou seja, ele não deu uma continuidade nessa quebra da estrutura. E seguindo aqui, ó, o que que ele fez, ó? Isso aqui, ó. Aqui ele já armou um pivô de alta novamente na região e tá tentando voltar para essa consolidação aqui em cima, ó, que parte dessa região até aqui, ó. Tá, aqui a gente teve resistência aqui atrás, tá? Então tem um gráfico maior que ele tá me indicando aqui, mostrando deste movimento. Se houver essa rejeição para baixo, tá perdendo a mínima desse candle 5 aqui, ó, nos 120 minutos, ele vai vir novamente testar essas regiões aqui. Para quê? Porque a gente tem essa região aqui, ó, dos 135 a 220, tá? Ó, juntamente com esse order block aqui atrás, ó, nos 120 minutos, região interessante. Para quê? Para fazer esse movimento corretivo aqui, ó, tá? Então, eu paro da minha análise sempre fazendo uns 120 minutos. Depois que a gente faz? Vamos lá para os 10 minutos. Vamos jogar o gráfico limpo, já está todos os estudos aí, as regiões, e a gente vai refinando todos esses movimentos que eu passei nos 120 minutos para vocês. Tá tudo aqui encaixado nos 10, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho essa região. Vamos começar de cima para baixo, tá? Vou comentando com vocês. Quebra da estrutura. Pivô de baixo armado. Não voltou nenhuma vez para essa região. Aqui dentro a gente tem order block. A gente tem região de pivô. A gente tem região de correção de Fibonacci, tá? Então, aqui seria um ponto de extremidade do índice, tá? Aqui a gente tem um Fair Value Order Block. Esse miolo aqui, ó, tá? Juntamente com esse pivô aqui de baixa, tá? Também não voltou, porque a gente teve esse movimento fortíssimo aqui, ó. E nenhuma vez ele voltou naquelas regiões. Depois, a gente tem um ponto de liquidez interessantíssimo aqui, ó. Por quê? Liquidez. O mercado pode fazer exatamente o que eu desenhei nessa flechinha vermelha para vocês, tá? Ó. Ele pode vir nessa região aqui, e daqui ele começar a fazer o quê? Mostrando fraqueza na estrutura que ele vai vindo aqui de alta. Aqui a gente tá vendo uma estrutura macro, tal, tá? Que ele pode estar desenvolvendo esse movimento aqui, certo? Mas ele pode estar alinhando uma reversão se ele pintar dessa forma aqui, ó. Ou seja, se a gente vier com o movimento, vamos lá, de novo no replay, ó. Vamos marcar essa região que a gente tem marcado lá. Se ele vier com esse movimento, tocou essa região, fez um fundo, não teve força para fazer esse topo aqui, ou até ele fez força para esse topo aqui, ó. Vamos lá.
buscou essa região e aqui ele começou a fazer esse tipo de movimentação, aqui a gente já vai ter uma mudança de estrutura, tá? Para quê? Para ele vir buscar esses níveis mais abaixo aqui e testar o preço para cima realmente, que seria essa primeira estrutura aqui, ó, para estar fazendo esse tipo de movimentação, tá legal? Então vamos lá, voltando. Então a gente tem, eu desenhei só uma projeção, não é exatamente a movimentação que ele vai fazer, mas a gente tem que trabalhar com a especulação do movimento. E quanto mais claro, uma dica importante, tá? Quanto mais claro você deixar ó, o tipo de movimentação que ele venha fazer, melhor você consegue uma compreensão e uma reação rápida aos movimentos. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha em tomada de decisão. Então, se você já tem tudo desenhado, tudo programado, o seu plano ali perfeitamente desenhado, é só executar no dia seguinte, certo? Então vamos lá, a gente tem essa região de liquidez, interessantíssima, 137, 635. Aqui, ó, esse ponto firma mais ainda. Caso ele comece a quebrar a estrutura aqui, ó, dessa região para cá, mas fazer esse movimento, ele já valida até por esse ponto da liquidez. Então, com certeza não, porque o gráfico não existe certeza. Mas 90% da probabilidade é ele vir buscar essa região, certo? Se ele começar a fazer esse movimento aqui para baixo, tá? Abrir aqui, ó, a gente tem o pivô de 120, bem desenhado aqui, ó. Ou seja, a gente tem essa região aqui, ó. Aqui a gente tem um candle positivo, tá? Fechando para cima da região aqui do pivô, tá? O que a gente tem aqui atrás. Então vamos lá. Se ele começar a fazer essa movimentação para cima, num tempo gráfico menor, ele tende a buscar essa região aqui, tá? Tô voltando, tive mais uma pausa aqui, tá? Olha só. Então, se ele começar a trabalhar dessa forma, tá? Em cima do pivô de 120, quebrando a estrutura no tempo gráfico menor, a gente tem uma grande probabilidade de ele buscar essas regiões aqui, ó, de máxima até, ó, tá? Então, esse ponto aqui é interessantíssimo. Que ele poderia buscar uma região, uma movimentação mais extrema, tá? Outra região que a gente tem aqui embaixo, esse order block, juntamente com esse pivô aqui, ó. Tá, ó, a Jorge aqui do lado, confirmou aqui a região. Olha só, tem esse pivô aqui e tal, que ele fez o quê, ó? Justamente essa movimentação ao fundo, fundo mais alto, e aqui ele começou a quebrar a estrutura. Então a gente pode ver que ele fez esse movimento, aqui ele já confirmou essa reversão, e aqui poderia até ter sido uma compra, tal, neste ponto aqui, ó. Então o que acontece? Eu marquei esse order block por quê? Porque aqui seria a última região que ele teria que segurar o preço para ele fazer essa movimentação, tá? Se ele perder este ponto aqui, ele vai ter força para vir aqui para baixo, para buscar as regiões mais extremas e pegar essa liquidez aqui, ó. Eu não marquei, mas vamos marcar aqui, ó. Sim, ó. Sempre quando você vê cifrão, tá? Na minha legenda, é os pontos de liquidez, tá? Então a gente tem ali. E aqui, por último, a gente tem esse order block, que é ó, esse fundo que deu início a toda essa movimentação que a gente está passando aí, tá? Estou passando com vocês, que ele vai fazer daqui agora, ó. Então, a minha análise para o índice seria essa, tá? Aqui um ponto interessante que a gente vê, a gente pode estar trabalhando dentro desse canal aqui, ó, que seria o quê, ó? Esse fundo, essa região aqui, ó, tá? Bom, e essa região aqui de cima. Então a gente teria espaço justamente para ele vir buscar esses pontos aqui em cima para ativar uma venda. Anderson, chegou ali, você vende? Não. Primeiramente a gente reconhece a estrutura, primeiramente a gente vê qual que é o que que o mercado está insinuando, o que ele está querendo nos mostrar. Ele está mostrando um movimento comprador ou está mostrando um movimento vendedor? Tá? Então, como a gente puxou no 120, a gente tem uma tendência fortíssima de alta, um movimento defendendo bem os pontos da onde os vendedores queriam estar trazendo o preço para baixo. E no ponto micro, também a gente está trabalhando nessa região aqui, ó, fazendo o quê? Superando essas regiões. Então, a gente vai seguindo conforme o preço vai nos mostrando e trabalhando. Certo, galera? Agora vamos lá para o dólar. Vamos para o dólar. 120 minutos. A mesma coisa, tá, pessoal? Para os ativos de futuro, eu gosto de fazer neste ponto, assim, 120 minutos, e depois eu vou descendo ali os nossos pontos. O dólar eu indiquei. Eu indiquei, assim, eu passei esse estudo quando ele começou a formar esse tipo de estrutura, e ele teve essa quebra e essa quebra aqui embaixo, tá? Esse ponto aqui se tornou muito vendedor forte. Aqui que ele está fazendo para nós, justamente essa figura de reversão no topo, tá? Ativou quando perdeu essa região, porém aqui ele já estava insinuando isso aqui atrás, foi onde eu passei para os mentorados. Toda essa movimentação aqui, ó, replicada aqui, ó, 260 pontos para baixo. Olha só onde ele parou, tá? A gente tem o pivô diário aqui, nessa região. Deixa eu só dar uma atualizada num ponto interessante, para a gente pegar esse ponto aqui, ó, no diário. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante de marcar aqui, essa região aqui, ó. Legenda, para isso tudo certinho. Então, vamos lá. Pivô diário. Tá ali marcado? Isso aí, então. Então, a gente tem aqui no diário. Vamos jogar para 120 de novo. Somando. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá, vamos analisar junto aí, ó. O que a gente tem no dólar. Até o pivô diário, olha só. Olha a movimentação que ele fez, ó.
Então, a gente vê que a gente tem esse vazio todo aqui, ou seja, como a gente tem esse vazio, tá, ó, vou até daqui, ó, só para vocês verem o vazio que a gente tem, ó. Onde seria o próximo ponto de segura? 5,539, tá? Seria o meu próximo suporte do dólar dessa região. Ah, Anderson, mas aqui tem aqui atrás, ó, tem atrás, aqui tem um pivôzinho que está escondido lá, dá para ver um pouquinho, tá? Mas eu vou no ponto má, certo? Então a gente está numa tendência claríssima de queda do dólar, tá? Tem regiões ali dele bem interessante para estar dando continuidade nesse trabalho vendido, ó. Até porque, ó, se a gente for ver aqui, ele fez o quê? Esse fundo, tá? Ele capturou essa liquidez aqui, ó, de trás, ó. É nítido, tá? E a partir desse momento ele já abriu com esse gap de alta e não voltou mais nessa região aqui. Ou seja, para mim, o 120 deixa esse order block lindo, tá? Lindo, juntamente com esse pivôzinho de alta aqui. Ou seja, aqui embaixo do candle 1 a gente tem muita liquidez. Então o preço pode vir trabalhar nessa região aqui para fazer esse movimento, trabalhar nessa região para fazer esse tipo de movimentação. Ele pode vir trabalhar nessa região para fazer esse tipo de movimentação aqui, tá? Então, aqui a gente tem diversas probabilidades do dólar começar a trabalhar. Então, cabe a nós o quê? Day trader, pegar as regiões mais interessantes. Então, vou pegar aqui, ó. Essa região, para mim, interessante. Por quê? Vamos lá. Order block, pivô de baixo, região de FVGG, tal, do candle 2 até a máxima do 3. Pessoal, tô falando os conceitos aqui, algumas coisas em SMC, mas, na verdade, é tudo questão ah, toda a questão gráfica, assim, de nomenclatura, se a gente for ver no final, vai dar, é tudo a mesma coisa, tá? Então tem uns que falam mais gourmetizados, tem uns que falam um ponto mais cru, vela, candle, enfim, o que for, tá? Então o importante é o quê? Você conseguir entender. A nossa ideia aqui é uma didática clara, objetiva, simples, para você poder entender. Então vamos lá. Então, como passei aqui para vocês, tá? Então, o porquê dessa região interessante para nós ali, para estar trabalhando. Então, beleza. Aqui a gente já teve essa quebra da estrutura, tá? Desse movimento de alta. Ele fez esse topo, esse fundo, este topo, rompeu aqui, fez um pivô de alta e rejeitou. Então, tem uma rejeição interessante para ele estar começando a fazer, novamente, esse movimento que a gente desenhou antes ali, tá? Então, o dólar, esse ponto aqui, esse order block, essa região dos 120 minutos, está muito, muito interessante. Nos 10 minutos, olha onde deu a nossa compra de sexta-feira aí, ó. Teve uns mentorados aí, uns membros lá da comunidade que surfaram esse movimento. Se você ainda aí, ó, você é do canal aí, você que está assistindo meu vídeo pela primeira vez, se você ainda não faz parte, acesse lá a nossa comunidade no WhatsApp, é uma comunidade gratuita, onde eu passo todos os dias essas minhas marcações, minhas regiões para vocês, tá? Para estar já entrando no mercado ali mapeado, com um gabarito ali do que fazer durante o dia para dar uma direção melhor, fora as notícias, fora os indicadores que eu comento com vocês ali. Então, entra aí na nossa comunidade e vem conhecer um pouco mais ainda do meu trabalho. Então, olha só, olha a nossa região de compra que a gente tinha aqui, ó, a gente estava com stop aí de 8 pontos, tá? E o dólar pagou 35. Então, só para você ter uma ideia aí de como que é um pouco do nosso trabalho. Olha só, voltando. Então, essa região toda aqui, ó, essa região em cinza aqui, ó, esse order block, é o order block 120 minutos. O que que eu faço aqui? Vamos fazer uma filtragem dessa região, tá? Para eu filtrar essa região, ó, eu começo com esse carinha aqui, ó. Porque esse aqui é um Fair Value Order Block, tá? Dos 10 minutos. Ele que está segurando esse preço, tá? Porque, ó, a gente teve esse movimento, esse, olha só. Lembra que a gente falou do índice lá, ó? Topo mais baixo, fundo, quebrou a estrutura dele. Olha o que ele fez, olha onde ele veio parar. Então a gente pode estar numa continuidade, caso o preço abra amanhã um gap de baixo, ele pode vir novamente nessa região para fazer esse movimento aqui, ó, mais brusco, tá? Então aqui seria um ponto interessante, por quê? Justamente por causa desse carinha aqui, ó. Que tá aqui, ó, nesse miolo aqui, ó, no meio. Vou deixar ele marcado, tá? Ok? Vou deixar com uma cor mais que apareça mais um fúcsia. Então tá. Então ele tá marcado ali. O que que a gente tem dentro dele, ó? A mesma coisa que tem nos 120 minutos, olha só. Máxima do candle 5, mínima do candle 3. A gente tem um FVG aqui dentro. Pode ver que já está precificado, tá? Já foi para dentro da região. E a gente pode pegar a mínima desse candle com 1, 2 ali, ó. A gente tem um pivô de baixo, uma quebra de estrutura, que ele pode estar fazendo esse movimento. Então, meu ponto limite de fazer uma entrada seria no corpo, nessa região, com stop lá em cima. É um stop, cara, é uma região de topo ali, né? A gente pode estar filtrando uns 2 minutos, não mudaria muita coisa, né? Ele deixou aquele paviozão lá, tá? Ó, ponto de entrada. Aqui até ficaria um pouco mais caro. Ou aguardar ele vir fazendo um movimento de quebra de estrutura, tá? Qual quebra da estrutura? Essa daqui. Então, só para ele confirmar, tá? Que seria o quê? Ó? A gente tem esse fundo aqui, ó. A gente tá vendo nessa movimentação primária, bem curtinha, bem feia, né? Ó. A gente pode ver que não tem força o dólar, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, ó, ele pode fazer esse movimento e isso. A probabilidade de fazer isso que eu desenhei para vocês é gigantesca, tá? Porque é nítido, o dólar sem força nenhuma nessa questão da compra aqui, tá? Ele precisa nos mostrar uma força impulsionada aí, de fluxo, de tudo mais. Para quê? Para dar essa valorização e a gente começar a ver o dólar comprador, tá? O dólar hoje, a compra dele é muito arriscada, tá? Essa é a minha opinião. Então, essa região vamos tirar, tá? Que a gente tinha ali anteriormente. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa aqui de baixo agora, ó. Esse candle 2 aqui, ó.
E aí aqui a gente vai fazer aquele trabalhinho de liquidez. Ó, aqui a gente tem essa liquidez. Deixa acima. Essa questão de liquidez aqui, esse método aqui é muito interessante porque no momento que ele busca liquidez, ele para numa região e aqui ele começa a fazer uma quebra de estrutura aqui, a gente acerta exatamente o ponto de reversão do mercado, consegue surfar uns movimentos muito, muito bonitos, assim, é um movimento com curto risco, com um ótimo ganho. Então, é um ponto interessante. Estou passando no meu curso também para vocês. Curso, lembrando, o nosso curso vai sair aí para o mês, para esse mês ou mês que vem, tá? Então, é uma novidade aí para o mercado, vai ter um método lá sobre gestão emocional, gerenciamento de risco. É um curso bem completo, tá? Para estar alinhando, na verdade, e estar ajudando você que está patinando no mercado. Não é um curso para iniciantes, é um curso para quem já opera, para quem já vem um pouco machucado no mercado, para estar entendendo todo o conceito do método que eu opero, que eu passo para os meus mentorados aí. Então vamos lá. O que a gente tem? Starter block, a gente tem pivô de alta, tá? A gente tem essa região. Caso o preço venha, perca essa região e comece a fazer uma quebra de estrutura aqui para cima, essa região volta a ser compradora, tá? Tentando buscar essa máxima aqui em cima. Se a gente tiver um movimento de gap de baixo, que a gente tem região intermediária, que é de pivô, o que ele pode fazer? Abrir o gap de baixo, busca essa liquidez aqui em cima, ó. Pode buscar aqui, ou pode buscar, se a gente for ver aqui atrás, ó, aqui eu tenho até um pivô interessante aqui, ó. Tá? Esses dois aqui, a gente pode até marcar esse order block do 50 e se ele vier com um movimento mais forte aqui, ó, vou deixar essa região aqui de dentro, aqui, ó. Esse aqui, ó, 54 até o 55 ali, ó. São dois pontos interessantes aí para estar trabalhando. Vendido, caso o dólar faça esse tipo de movimentação. Tá? E lá embaixo a gente tem esse order block dos 120 minutos, que a gente marcou ali, que a gente viu ele, né? O que a gente tem de alvo de dólar aí para baixo. Vou fazer uma projeçãozinha nele aqui, ó. Aqui, tem aqui, ó, essa região. Então, olha lá. Captura de liquidez, parado no order block. A gente tem região de pivô aqui atrás, ó. Vou marcar até esse aqui, ó. Peguei aqui. Tá, então aqui a gente tem um pivô de alta. Vamos lá, marcando ele aqui, ó. Pivô de alta. Ou o nosso PC, né, que é o ponto de continuidade. Então a gente tem terceiro alvo do dólar embaixo, bem na última região do order block. A gente já começa a ver esse order block com outro olhar, por quê? Porque pode ser um order block de liquidez. O que é um order block de liquidez? Ele já segurou nessa região aqui, ó, tá? O que ele fez? Ele pode fazer esse movimento, vir, liquida toda essa posição aqui, ó, dessa mínima aqui, para dar essa continuidade. Não tão agressiva, tá? Mas uma continuidade aqui para dentro desse range aqui, ó. Tá, então vamos marcar este ponto, pivô de alta. Só se vocês estão vendo que eu gosto de deixar tudo organizado, né? Vamos dizer assim, tudo já planejado para não acontecer nenhuma sabotagem da mente amanhã, de achar uma região, querer adivinhar o movimento que vai fazer. Exatamente isso que eu estou passando para vocês, esse mapeamento. Se ele não acontecer amanhã, se acontecer de alguma outra forma, alguma outra probabilidade de movimentação, esquece, não façam nada, tá? Então, aqui é o ponto do dólar, deixa eu só salvar aqui. Vamos ver ele no diário. Olha só que interessante. A gente tem aquela liquidez lá embaixo, não. Ó, os pontos de liquidez. Ele já vira o mercado. A gente já vai ter essa mínima aqui para ele estar buscando. Os 5.611 ali, né? O terceiro vai aquele que a gente tem ali em cima. Vamos ver. Lembrando, às vezes o meu gráfico do dólar vai estar bem diferente de vocês. Eu não uso ativado o splits e grupamentos, tá? Eu sigo a continuidade do gráfico, certo? Minha opção lá, se você for lá no exibir, splits e grupamentos, ó, vou selecionar aqui, ó. Ele vai marcar assim, ó. Qual a grande diferença? Olha o preço de fechamento, tá? 5.695. E aqui, se eu puxar no splits, deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo que ele já deixou 5.695, mesma coisa, ó. Olha aqui, splits. Ele não tem esse gap, tá? Então, ele tem uma continuidade na movimentação. O order block tá ali, a região tá ali. E nos 120 minutos, ele já teria parado nessa região aqui, ó, do order block. Na verdade, ele dá muita quebra de preço, tá? Eu não gosto de usar, por quê? Porque eu acho que é muito... É relativo, tá? Eu já entrei em vários, vários temas aí com mentorado sobre se usa ou não usa. Sempre usei. Comecei a tirar faz 2 meses. Né? Vai fazer 2 meses agora. Ah, bom, opinião própria. Não tem nada baseado cientificamente, tecnicamente, que não deve ser utilizado. Mas a plataforma que tem, me corrijam se eu estiver errado aí, quem estiver assistindo, é o Profit, tá? MetaTrader, TradeView, outras plataformas aí internacionais e bem renomadas aí não utilizam esse sistema. Então, preferi optar por não utilizar.
Tá? Então esse aqui é o mini dólar para nós. Mini dólar para amanhã, com todas as regiões aí marcado, todas as probabilidades de movimentação do que ele pode estar fazendo aí, para entrarmos de uma forma mais orientada. Vamos lá para o Ibov. Ibov, já estou com bastante estudo no Ibov, aí, desde quando eu usava gráfico com um fundo mais claro. O Ibov respeitando muito regiões, tá? Pode falar que não, mas se a gente pegar daqui de trás, ó, desde quando ele tentou, ó, essa movimentação é interessante, ó. Vou passar um ponto para vocês, que é, eu acho que muita gente vai conseguir ser muito lucrativo se pegar isso aqui que eu vou passar agora, ó. Olha essa movimentação do Ibov, tá? Aqui nesse fundo. O que que a gente tinha aqui, ó? Este fundo, tá? Ele perdeu este fundo, ele fez esse movimento, voltou nele, voltou e fez isso aqui, ó. A partir do momento que ele fez esse candle gigantesco aqui, ó, rompendo essa região, quebrando a estrutura de baixa que vinha aqui nesse círculo que eu desenhei para vocês, que a gente tem aqui, ó. Ó, a gente fez essa região que a gente acabou de ter e nos indicar que isso aqui foi isso aqui, na verdade, foi a captura dessa liquidez aqui, ó. Tá? E o mercado está começando a te indicar o quê? Possível reversão do movimento de alta e ainda fez um fundo duplo, né? Num tempo gráfico maior. Eu, dependendo do gráfico, dependendo das regiões, não é que eu opere figura, não tem nada a ver, mas faz parte da nossa análise técnica e gráfica também. Então, ali ele começou a fazer essa reversão e dessa continuidade, tá? Nesse movimento de alta. Ó, aqui é a mesma coisa, né? Ó. Tinha um topo, olha só, era uma região de venda ali em cima. Ó. Tinha esse topo, ó. Ele veio, rompeu e rejeitou. Ou seja, bem o que a gente está falando sobre o índice, mudou a estrutura, perdeu o fundo anterior. Então a gente já começou a trabalhar assim, ó, nisso aqui atrás, para buscar essa região e essa região. São os três alvos aí. Agora que a gente tem essa região de order block aqui de trás, ó, juntamente com, vou até marcar esses dois, ó. Que na verdade a gente tem dois aqui, ó. 167, tá? Essa região. Order block, dentro do order block, a gente tem região de pivô aqui em cima, ó, tá? Que é onde iniciou esse order block aqui de trás. A gente segurou o preço lá para baixo, agora a gente está com o Ibov muito obrigado. Pode ver, ó. Tá, ele veio, ele tentou perder e já fechou positivo. Acredito que amanhã ele vai dar uma definição mais clara sobre essa movimentação. Tá, a gente vê um preço, não vamos dizer, esticado, porque isso não existe. Se o preço quiser subir, um infinito além ele vai subir, mas é muito difícil porque daí ninguém realiza lucro, certo? Então, se eu pegar daqui, ó, dessa região de mínima, esse ponto aqui, ó, do corpo, aqui, ó, da região, que fez essa quebra de estrutura, ele atingiu esse terceiro alvo lá em cima, tá? Então, já é um ponto interessante para quê? Para ele começar a corrigir o preço. Tá? Então, para ele corrigir o preço, o que que a gente vai fazer? Aqui é uma quebra de estrutura, a gente tira essa quebra, aqui é no order block, a gente tira esse order block. A gente tem esses pivôs de alta aqui atrás, ó. Vou deixar marcado, como eu gosto bastante. E aqui dentro a gente vai começar a marcar essas regiões aqui, ó. Aqui a gente tem esse fair value order block, com pivô, tá? Neste ponto aqui, ó, junto com esse pivô, a gente tem aqui, ó, esse FVG, que é o quê? Mínima ou máxima. Então tem uma região interessante de suporte já daqui de trás, que pode ser um mecanismo de defesa do Ibov, neste ponto aqui, ó. Deixa eu só deixar uma... Só para a gente saber o preço médio, tá, dele. Aqui, ó. 131.470, ó. A gente vai deixar aqui, ó, uma legenda nele, assim, vou deixar um FG. Tá, que é um ponto interessante aí para estar segurando o preço para cima dessa movimentação. Então a gente tem continuidade do Ibov aí para alto, tá? Eu só vou, o que que eu vou ver como venda aqui, ó? A partir do momento que ele anular esse pivô de alta aqui, ó. Como que ele tem que anular esse pivô de alta? Ele precisa vir, isso não vai acontecer amanhã, tá? A não ser que ele venha, dê uma pancada para baixo, mas aí mesmo assim ele não vai anular, porque ele pode parar aqui e voltar de uma vez assim também. O ideal seria o quê? Para a gente pegar uma reversão de um ponto de topo, ó, aqui atrás foi uma captura de liquidez, vamos lá, vamos entender. Vamos imaginar que ele possa vir a fazer esse movimento de reversão a partir daí. Captura de liquidez desse topo, começou a falhar aqui em cima, dentro de uma região. Agora ele faz o quê? Para aqui, ele volta nessa região e quebra essa estrutura. A partir desse momento, essa região aqui está anulada com o movimento de alta e correção da estrutura. Tá? Então, a partir desse momento, a gente vai ter um novo ciclo de baixa de correção mais forte para essas regiões aqui de trás. Certo? Então, o Ibov, resumindo o cenário, a gente precisa de mais dias aí para estar definindo o que ele vai fazer. Não é um movimento tipo, agora bateu pela região, então vai virar vendedor. Não, a gente tem uma estrutura de alta. A gente pega lá de trás, o Ibov aí, ó. Olha aí, desde a pandemia. Então, a gente está numa estrutura de alta, tem um movimento muito consolidado naquele preço, não tem crise, não tem recessão, não tem caos, tá? O caos é necessário para estar movimentando o nosso mercado, como ele fez aqui, né, no 2024, lá quando bateu agosto, armou esse topo e caiu tudo isso aqui, ó. 13%. Então foi necessário para quê? Para dar essa volatilidade, essa liquidez para o mercado, para ele voltar aos 14%. Certo? E Boa está aí. Vamos abrir aqui agora o nosso trade view para a gente fazer o Bitcoin. Bitcoin, vai vir umas novidades aí sobre cripto, tá? Fiquem ligados.
Eu vou analisar pelo Bitcoin SD, tá? Tem o Bitfoot também, né? E pratica de... Que é o Bit Futuro. BMF, não, que é aquele futuro. Vamos fazer nesse aqui, depois eu passo para vocês lá. Seguinte. Eu gosto de usar alguns indicadores já que deixam na tela, tá? Região de quebra-estrutura, de continuidade e as regiões de order block. Então, tem alguns indicadores aí na tela. Ah, vamos lá. Como é que tá nos 10 minutos? Vamos meter ele no diário. Vamos ver o nosso Bitcoin diário, o que ele tá fazendo. Se eu mostrar para vocês onde é a minha região de compra, aqui, tá aqui ainda marcado. A minha região de compra do Bitcoin que eu estava esperando ele chegar, só que aí, quando ele tocou essa região aqui, no dia 8, tá, de abril, e já começou a subir, eu ainda acreditava nesse ponto que ele poderia vir estar corrigindo, e daqui deu início a essa nova movimentação de alta, onde ele está partindo desde então. Tá? Vamos ver, deixa ele todo aqui, ó. Isso. Acho que é melhor para a gente estar olhando. Então, aqui, ó, o que que a gente tem neste ponto? Acredita que foi numa análise do semanal, esse order block, tá? Como a gente está vendo o diário dele, que ele pode estar fazendo de movimentação. Ele teve a quebra da estrutura aqui em cima, onde ele está testando agora, ó. Ele deixou esse order block aqui atrás, tá? Essa região azul são order blocks. O que que ele pode estar fazendo nessa movimentação, ó? Comece a observar, ó. Aqui é um pivô de baixo, uma quebra da estrutura, certo? O que ele fez aqui, ó? Tentou segurar, fez aqueles diazinhos ali, ó, negativo, positivo, bum, rompeu essa região. Show, agora o Bitcoin vai chegar aqui em cima, ó, 100 mil dólares de novo. Pode ser que não. Eu espero, sinceramente, que não, que ele volte, corrige para poder entrar nessa movimentação. Por quê? Porque aqui ele pode estar fazendo uma captura dessa liquidez, desse topo anterior aqui, ó, tá? Para estar fazendo o quê? Este movimento de quebra da estrutura e começar a fazer essa movimentação para fazer este movimento aqui, ó, que é o que eu tenho de cenário e que eu gostaria, gostaria que ele fizesse, tá? Aqui a gente tem mais um order block interessante. Então, na verdade, esse ponto seria interessante porque a partir do momento que ele perder essa região aqui, assim, ó, esse ponto, ele pode muito bem vir tocar nossa região do 73, tá? A gente tá falando isso aí para ele cair a quase 20 mil dólares aí, né, por aí, mais até um pouquinho. Então, são movimentos que podem acontecer? Pode, é o Bitcoin, tá? Mas depois de um movimento de alta, a gente fica mais observador, mais clínico, tá, um pouco. Então, a gente tá com essa movimentação aqui, ó. Movimento de alta lá de trás, tá? Ó, esse movimento quebrou a estrutura, veio trabalhando com mínimas, sempre renovando, olha aqui, ó. Liquidez, buscou liquidez, e aqui ele começou a fazer essa virada. Só que aqui ele fez uma virada muito forte. Vocês conseguem observar comigo, ó, que aqui era uma quebra de estrutura. Em nenhum momento ele voltou nessa quebra, ele foi embora. Por isso que eu acredito ainda que ele possa fazer essa movimentação aqui, ó. Tá? Para mim seria muito interessante, tá? O Bitcoin voltando a esse ponto, para estar nos dando essa nova condição aí de entrada. Seria a segunda chance, tá? Depois desse fundo aqui que ele fez e armou, e aqui em cima ele começou a trabalhar com o movimento de alta, superando os topos anteriores ali. Essa análise para o Bitcoin. Deixa eu só puxar aqui. Vamos ver ele em 10 minutos, vamos ver no diário como que ele está fazendo. No diário não, no semanal. Olha lá que interessante, no semanal. Então, ou seja, a mesma quebra que a gente tem ali, ó, no semanal, que está nosso alarme, é a movimentação que, ó, ele começou a fazer aqui, ó, no semanal, quebrou a estrutura, ativou esse topo duplo, quebrou a estrutura aqui, e ele pode muito bem fazer esse tipo de movimentação para fazer isso, ou até para fazer isso aqui, ó, tá? Isso a gente está falando de uma análise bem clínica e técnica segundo o gráfico. Porém, a gente está com o Bitcoin é um ativo de muita volatilidade, não é um ativo comum, vamos dizer assim, tá? Eu gosto de falar dessa maneira. Por quê? Porque o Bitcoin não é uma ponta que, tipo, nossa, tem respeito, ele vai voltar lá naquela região para fazer o preço trabalhar e tudo mais. Não, não é esse tipo de ativo. Sabe que é um ativo muitas vezes pode ser um ativo de proteção, pode ser um ativo de oportunidade. Então é um ponto que a gente tem que ficar bem atento aí. No Bitcoin, no semanal, a gente continua com essa estrutura. Ponto interessante seria essa volta, tá, do preço. A gente pode ver que ele quebrou a estrutura aqui de baixo, tá? No semanal, talvez ele te dá uma outra visão para quem opera e gosta de Bitcoin ou quer comprar Bitcoin, certo? Então, esses pontos aí seriam interessantíssimos para a gente estar analisando no Bitcoin. Vamos ver os 120 minutos. O Bitcoin em 120 minutos está fazendo esse tipo de movimentação. Quebra da estrutura. Ó, este ponto aqui seria o pivô que está segurando o movimento. No 120 ele pode estar até nos indicando um possível movimento de correção, tá? Até os 92 ali, ó. Ó, quebra mais alta foi aqui atrás. Essa pernada violenta que ele fez, né? Ó. Porém, agora a gente consegue observar essa captura dessa liquidez aqui de cima. Essa mudança de estrutura aqui de baixo, ó, perdeu o fundo. Pode estar fazendo essa movimentação aqui.
Então, por isso que é importante definir a sua estratégia. Você quer comprar Bitcoin para longo prazo, quer fazer, operar Bitcoin, você quer fazer um day trade, um swing trade em Bitcoin. Então, a gente fez essa rápida e breve análise aí nesses tempos gráficos para te dar um direcionamento melhor. Certo, galera? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero que possa agregar bastante nessa semana para vocês, na minha análise, nos meus pontos, tá? Para quem quiser saber mais aí sobre qual é o meu método, como eu opero direitinho, passando todas as regiões, todo esse mapeamento que você já chega amanhã sabendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, isso aí é para questão emocional, para questão de gerenciamento e para você ser lucrativo, vai te deixar muito mais tranquilo, tá? No mercado. Não vai ser uma coisa que vai te pressionar sempre para você estar fazendo, entrando, fazendo 1 milhão de operações. Não. Nosso método é exatamente o oposto de tudo isso. A gente não é o peixe morto que vai com a maré, tá? A gente é o peixe vivo que vem contra ela e tenta fazer tudo de uma forma diferente. Certo? Então, aí, espero ter contribuído para todo mundo. Que Deus abençoe esse domingo de vocês, que Deus abençoe essa semana e vamos que vamos sempre para cima. Bora!